Oi, 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 gente! Hoje o nosso vídeo é a montagem e a decoração desse lindo e delicioso bolo do tema do Carros, do meu filho caçula de 3 anos. É um bolo com apenas um recheio de ninho com sonho de valsa, maravilhoso, que a princípio eu achei que serviria 40 pessoas, mas ele teve um rendimento de 60 fatias, então eu achei maravilhoso. Então vamos deixar a dica aí para vocês também reproduzirem no aniversário de vocês. É um bolo super simples, fácil de fazer e que vai ajudar muito se você não tiver o recurso de poder comprar um bolo de aniversário. E para montagem desse bolo, gente, eu vou usar apenas uma camada de recheio, que vai ser esse recheio de ninho, que eu já coloquei lá no canal como é que faz, que tem um sabor intenso de ninho, maravilhoso. Não vai no fogo, é na batedeira, vai com chocolate branco, fica perfeito. E vou usar aqui também, ó, 20 unidades de bombom sonho de valsa que já estão picados. E essa massa aqui é uma massa de pão de ló de chocolate, que eu também já deixei lá no canal como é que faz essa massa, que fica assim, ó, perfeita para os bolos de aniversário. Então, vamos começar aqui a montagem do nosso bolo. Primeiramente, eu vou colocar minha forma aqui. Então, essa forma aqui, pessoal, é a forma que eu assei a massa do meu bolo. Então, eu peguei alguns saquinhos, são saquinhos 10 por 15 que eu compro pra colocar recheio. Abri esses saquinhos e forrei aqui minha forma, pra gente fazer a montagem diretamente aqui dentro da forma onde eu assei o bolo. E aqui, gente, a minha massa, ela já tá dividida ao meio, tá vendo? E eu vou colocar aqui na forma. Infelizmente, ela tá rachando os pedaços, mas não tem problema, porque essa parte que rachou aqui vai ficar na parte depois, sendo a parte superior, né? Porque a gente vai virar essa forma e ela vai ficar sendo a parte de cima. E também a gente pode unindo aqui, ó, que dá tudo certo, tá bom? É porque ela ficou bem fofinha. E por ser só uma camada, pode acontecer isso, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei meu bolo aqui na forma. E agora, eu vou molhar essa massa. Já separei aqui, gente, uma caldinha de leite com leite condensado. Na verdade, eu coloco pouco leite condensado, porque o bolo já é docinho, né? O recheio. Então, a massa, ela não precisa ser molhada com uma calda doce, não. Então, uma calda assim com um sabor mais neutro. Eu não gosto de molhar com água, não, porque eu acho que o leite é que deixa um sabor mais gostoso. Mas se você prefere fazer assim, tá tudo bem então. Então, aqui, eu usei todo esse vidrinho aqui, que tem 210 ml de leite, de calda, né? Eu vou colocar só mais um pouquinho, que é pra esse bolo ficar bem úmido, apesar que a gente sabe que não pode ficar demais, porque senão nossa massa pode rachar, né? Então, aí eu molhei o nosso bolo com mais 50 ml de calda, porque eu gosto geralmente de molhar 2 vezes cada disco de massa. Agora, pessoal, eu vou entrar aqui colocando todo o meu recheio de ninho. E esse recheio de ninho aqui, pessoal, ele é 1,5 kg daquela que eu coloquei lá no canal. Então, ela vai dar aqui 1,5 kg de recheio de ninho, tá bom? Então, vou colocar em todas as partes, pra ficar bem recheado aí, bem gostosão o nosso bolo de ninho com sonho de valsa. Então, aí, gente, eu fui completando com todo o meu recheio. Vou colocar em todas as partes. Depois, com a colher mesmo, eu vou esparramando pra não deixar nenhum vãozinho aí sem recheio. E sempre eu gosto de bolo com bastante recheio, principalmente nesse caso aí, onde o recheio vai ser apenas uma camada. Então, dá pra ver que é bem fácil, maleável, trabalhar aí com esse recheio, antes de ter colocado ele na geladeira. Então, pessoal, já coloquei o recheio, espalhei aqui por todo o meu bolo. E agora, eu vou colocar aqui, também espalhando todo o meu bombom sonho de valsa por cima aqui do nosso recheio de ninho. Eu não gosto de misturar ele junto com o recheio, não. Prefiro colocar assim por cima, porque parece que na hora de comer a fatia, a gente comendo assim os pedacinhos, fica bem melhor. Então, eu vou colocar aqui todo esse bombom picado. Essa quantidade é ótima. Tem bastante bombom, tá vendo? E olha que a forma desse bolo é bem grande, como vocês estão vendo aqui, né? É um bolo que vai servir mais de 40 fatias. Então, super vale a pena a gente colocar essa quantidade de bombons. Então, aqui já está todo o meu bombom distribuído, tá vendo? Que ele fica bem recheado.
E agora, eu vou colocar aqui a minha outra camada de bolo. Estão vendo aqui? Vou colocar aqui por cima. Dar uma leve apertada assim. E vou molhar agora a parte de cima do meu bolo. Agora, né, gente, é só molhar aqui a nossa última camada do bolo. Bastante caldinho aqui pra ficar nosso bolo bem úmido, né? Bem gostoso, molhadinho. E depois que eu finalizar aqui, a gente vai levar esse bolo pra geladeira por pelo menos 5 horas. Pra ele ficar bem estruturadinho, pra depois a gente vir decorando esse bolo, tá bom? Então aqui eu vou tampar esse bolo dessa maneira, pra não ficar em contato com o ar, tá vendo? Vou levar pra geladeira por no mínimo 5 horas. O meu vai ficar mais tempo, porque eu tô com tempo de deixar mais. Mas se você tá com pressa, no mínimo 5 horas, tá bom? Então, gente, o meu bolo já tá quase na hora de tirar ali da geladeira, né? Já se passaram as horas dele ficar bem geladinho. E agora eu vou começar já aqui batendo o meu chantilly pra gente fazer a decoração do nosso bolo, que vai ser com o tema de carros, né? Do Relâmpago McQueen. Então aqui eu tenho 700 ml de chantilly, porque eu já tinha usado 300, então ficou aqui 700. Eu vou colocar todo esse chantilly aqui no bol da minha batedeira. E depois eu vou estar colocando aqui 3 colheres de leite ninho, que é para poder saborizar aqui o nosso chantilly, né? Porque a gente vai estar fazendo aqui um chantininho. Então, vou colocar aqui 3 colheres e vou levar para bater em velocidade média até ele dar o ponto mais firme. Não vai ser o ponto de bico, não. Vai passar um pouquinho, vou deixar ele mais poroso, porque como depois eu vou colocar corante líquido, então esse chantilly vai dar uma amolecida. Então, eu preciso bater que ele fique de uma forma mais dura mesmo, porque eu prefiro depois até texturizar ele colocando leite condensado, do que eu perder o ponto e depois ter que bater mais chantilly para consertar esse que ficou mole, tá bom? Lembrando, gente, que o chantilly precisa estar bem gelado, principalmente porque a gente ainda colocou leite em pó aí junto. E se a cidade for quente, aí sim precisa estar bem gelado mesmo. Então eu vou batendo em velocidade média até ele dar esse ponto aí do chantilly bem firme, bem poroso, igual está aí no vídeo. Aqui, gente, tá vendo? Que ele ficou poroso, bem firme, tá bem durinho. É assim que eu gosto quando eu vou usar corante líquido, porque como eu vou usar o vermelho e eu quero que ele fique bem vivo, então vou ter que pôr muito corante. Mesmo que eu vou usar o corante extra forte, que vai ser esse daqui, mesmo assim eu prefiro deixar o chantilly firme, né? Porque mesmo se eu colocar o corante e ele continuar firme, eu vou amolecendo ele com leite condensado, tá bom? Agora eu vou dividir esse chantilly aqui em 2 partes. Uma parte menor eu vou tingir de verde, porque vai ser a parte que eu vou fazer graminha na parte superior do bolo. E o restante, que vai ser a maior parte do chantilly, eu vou tingir de vermelho. Então aí, gente, na tigela de vidro, tirei uma quantidade menor, né, pra tingir de verde pra fazer as graminhas, porque a quantidade que a gente usa é menor e a outra quantidade maior eu vou tingir de vermelho. Esse é um corante em gel líquido da Iceberg, extra forte, vermelho extra forte, e esse verde também é da Iceberg, também mais intenso. E aí eu já fui misturando, né, todo o corante com o chantilly. Demora um pouquinho, né, porque até dar essa pigmentação mais forte, né, a gente tem que fazer isso aos poucos. E porque o chantilly está poroso, então demora mais um pouquinho, né, mas a gente vai tendo paciência, vai misturando tudo. Depois acrescentei mais corante e também o leite condensado, porque eu já vi que já tinha dado a cor que eu queria, mas o chantilly estava ainda bem duro. Então, eu fui amolecendo aí, deixando ele mais lisinho, né, com leite condensado. De seguida, passei para o vermelho, onde também, inicialmente, coloquei uma quantidade, depois percebi que precisava colocar mais. E assim, foi colocando mais corante, mais leite condensado, para ir dando aí o ponto que eu precisava desse chantilly mais cremoso e maleável, né, pra gente trabalhar com ponto de bico. O corante, pessoal, antigamente parece que deixava o chantilly amargando, mas hoje em dia, por mais que a gente coloca muito, parece que não realça aí muito o sabor do corante, não. Então, está aí, né, os 2 chantilly tingidos, pra gente começar agora decorando o nosso bolo. Aqui o nosso bolo já gelou. Eu vou desenformar em cima desse tabuleiro retangular que eu tenho aqui, porque esse bolo meu é grande e eu já tenho esse tabuleiro. Então, eu vou aproveitar para fazer a decoração nele, né? Então, vou pôr meu bolo aqui, meu tabuleiro de cá. Ver mais ou menos aqui a distância para ficar igual. E vou virar meu bolo aqui. Calcular aqui para ficar igual nas laterais. Né?
E assim que vai ficar, então, o nosso bolo. Vou tirar aqui esse meu plástico. E olha só pra vocês verem, gente, o tanto que esse recheio de leite ninho fica bem estruturado. Mostra aqui de pertinho. Viram só que maravilha? E agora a gente vai decorar o nosso bolo. Então, gente, primeiramente eu vou passar um pouquinho de chantilly aqui nas laterais e por cima, porque esse chantilly serve como uma colinha para quando a gente fizer o trabalho de bico, esse trabalho de bico vai ser feito aqui, ele não cair do nosso bolo. Então, a camada bem fininha mesmo, só para servir, como eu disse para vocês, de colinha. Então, eu vou passar aqui em todo o bolo para depois começar aqui o trabalho de bico. Então, pessoal, nessa hora agora eu vou usar o bico folha da Wilton, é o bico 113. Então, eu vou usar um saquinho, o mesmo saquinho que eu sempre falo aqui no vídeo, que é para alimento, ele é 15 por 20. Eu não uso o saco de confeitar, eu gosto de usar o saquinho, depois eu já descarto, não preciso estar lavando. E ele sai com preço bem mais em conta. Então, eu fui colocando aí o meu chantilly vermelho e eu vou estar fazendo aí um trabalho de bico na lateral do bolo com esse bico folha. Vou deixar tudo na descrição, né, os nomes dos bicos, para estar facilitando, ajudando vocês aí, caso vocês queiram aí replicar essa mesma decoração. Então, aí nessa hora é bom vocês começarem numa parte onde vocês sabem que vai ficar a parte de trás do bolo, porque se errar, fica escondidinho, né? Principalmente para quem tá iniciando. Então, eu apenas pressiono de baixo para cima, né? Esse chantilly. Não pressiono muito forte, também não posso ficar falhando nessa parte de pressionar, senão ele vai ficar com falhas, né? Então, depois a gente acaba tendo que tirar. Se você errar, você pode tirar com uma faquinha, com uma colherzinha e depois passa novamente. Então, eu pressiono de baixo para cima, deixo uma pontinha sobrando para cima, que depois a gente vai, com uma espátula, né, abaixando um pouquinho dessas pontinhas, mas é importante a gente passar um pouquinho para poder depois não acontecer de, quando nós fizermos o acabamento na parte de cima, ficar alguma falha. Então, aí, eu vou fazendo toda a lateral do meu bolo, até chegar na outra parte, né, onde a gente vai encontrar. E não tenham pressa, não tenham medo, né, vão testando aí, foi assim que eu fui aprendendo, né. Então, vai pressionando de baixo para cima, né, erguendo o bico, não deixando o bico muito afastado, porque senão esse chantilly ele não vai colar. Então, coloca mais pertinho, pressiona de baixo para cima, que vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? E aí, como eu havia dito, com a espátula, né? Se você não tiver espátula, pode usar uma colher, a faquinha mesmo de mesa, né? Eu vou passando a parte de cima e alisando aí esses biquinhos que ficaram no chantilly, para agora a gente poder fazer a parte superior. Na verdade, eu vou fazer um acabamento embaixo, né? Com esse bico 1M da Wilton. Então, coloquei no meu saquinho, vou colocar o chantilly vermelho, porque eu resolvi fazer um acabamento embaixo no estilo de conchinhas, para depois eu fazer a parte superior do bolo. Então, depois de colocar aí uma certa quantidade, mais ou menos aí umas 2 a 3 espátulas cheias de chantilly, eu vou fazer o acabamento na parte de baixo aí, em estilo de conchinha, que é pressionar o bico, né, voltando um pouco para a esquerda e depois levando para a direita, como se fosse fazendo um Czinho, né? E aí eu vou fazendo esse trabalho de bico, né, que geralmente a gente chama de conchinha, que realmente fica parecido mesmo com uma conchinha. Todo trabalho de bico, pessoal, a gente precisa treinar. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar em relação desse trabalho, né, de como é feito, mas a prática é que vai nos levando, né, a melhorar e entender um pouquinho a respeito disso. Então, logo de seguida, já peguei o meu bico também da Wilton, é um bico chuveirinho. Eu vou deixar também no link da descrição aí pra vocês. E coloquei uma chantilly verde. E antes de colocar aí, né, fazer minha graminha, eu fiz uma marcação, que depois vocês vão ver que eu acabei não seguindo essa marcação. Mas então, pra gente usar, né, esse bico, a gente pressiona e joga um pouquinho pra lateral de onde a gente quer que fica caído aí essa graminha, né? Então, eu fui pressionando de baixo pra cima e algumas partes, na parte de fora do bolo, eu fui jogando pra fora pra ficar caído, né? No estilo de graminha, e depois a parte que eu for fazer do meio, eu vou deixando ele mais em pezinho mesmo. Nessa hora o chantilly precisa estar um pouquinho mais maleável, se tiver duro, ele não vai sair. Então, fui fazendo aí, né, toda essa parte de cima do meu bolo de graminha, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Vocês vão ver aí que eu já vou mostrar pra vocês
as duas partes de graminhas finalizadas e eu acho que deixa um detalhe muito bonito. E então, logo de seguida, peguei o meu granulado de chocolate e vou colocar na parte de cima. Então, eu resolvi deixar uma parte maior para colocar de granulado, porque eu lembrei que tinha muita criança no aniversário e criança ama essa parte de granulado, né? Então, cobri o máximo que eu pude para não deixar mostrar essa parte vermelha de cima. E aí ficou então o resultado do nosso bolo finalizado, que eu achei que ficou bem bonito, mesmo simples, ficou muito bonito. E também, logo após aí, já coloquei o nosso topo de bolo, né? Como eu falei para vocês, do tema dos carros, né? Do Relâmpago McQueen. Então, nossa, eu acho que ficou muito lindo com esse topo. Nem preciso falar que o meu filho super amou, as crianças ficaram todas entusiasmadas. E esse bolo, além de lindo, ficou muito gostoso, como vocês viram. A fatia fica muito bem recheada. Ele ficou muito tempo fora da geladeira e mesmo o recheio ficando mais cremoso, ele não perdeu a estrutura, né? Então, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, porque nós sempre traremos coisas boas, gostosas e lucrativas para vocês.